Por que que alguns aplicativos de banco são mais rápidos que o outro? Tem explicação? Tem. Nesse vídeo eu vou te explicar. Por que que, por exemplo, o aplicativo do Itaú, quando a gente vai abrir, demora mais ou menos 8 segundos para abrir, conclusão completinho, e o do Santander aparece o logo, e demora uma vida no logo, aí depois tu faz o reconhecimento, e aí depois demora uma vida e entra, e quando entra ele demora para entrar ainda. Eu vou te mostrar aqui, ele demora para entrar. Ó, primeiro logo, fica. Agora vamos botar aqui, ó. Olha só. Tu viu a demora? Por que que o do Santander é assim e do Itaú simplesmente é mais rápido? Itaú, ó, acessar. Meu Deus, fiz aqui tudo errado. Ó, vou botar. Por que que o do Itaú é mais rápido do que a gente está acostumado? Ó, deu reconhecimento facial, já entrou. Tem motivo? Tem. E nesse vídeo eu vou te explicar por que que um demora 8 segundos e o outro demora praticamente o dobro do tempo, 16 segundos, para ter o layout todo completo, cara. E isso tem a ver com estratégia do banco. Mas antes eu quero que tu comente aqui. Aonde, Vinícius? Aqui. Qual é o banco? Itaú ou Santander, que tem um aplicativo mais rápido, na tua opinião? Por mais que eu vá aqui lutar contra o Itaú, dizer que o Itaú tem mais acessibilidade, o aplicativo é mais rápido, eu vou te explicar na prática o porquê disso. Deixa eu colocar a telinha do meu celular e vou abrir do Itaú. Ah, por que que tu não abre do Santander, Vinícius? Porque o do Santander não dá pra gravar a tela. Telinha aí. Ó, Itaú, cara, hoje, atualmente, tá? Tu quer fazer qualquer procedimento dentro da plataforma do Itaú, pode verificar. Tu demora 3 cliques. Vou fazer um Pix. Vai lá, tu bota em nova transferência no azul, bota ali, tá feito. O Santander tem que achar o Pix, às vezes tá na tela inicial. Os botões no layout do Itaú é mais assertivo, ó, tu pode ver todos aqui. O do Santander é uma lista, tem que achar lá no lado. E não adianta, cara, o aplicativo do Itaú, ele tá sendo... Ó, ele um crédito ali, não é crédito consignado, nem sei. Ele tá sendo mais rápido, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá. Qual é, primeiro, os dados concretos, tá? Por exemplo, o Itaú, ele tá investindo muito mais na parte de comportamento e inteligência artificial dentro da plataforma, tá? O Itaú, ele já colocou 84% de IA generativa dentro da plataforma e o Santander não. Então o Itaú, ele gasta mais ou menos 3,6 vezes mais em tecnologia do que o Santander. Por exemplo, o Itaú, ele colocou 11 bilhões já de reais em investimento em tecnologia desde 2025. O Santander apenas 3 bilhões, é 25%, e o Itaú botou 84% só em inteligência artificial. Vamos lá. Em 2024, o Itaú ele redefiniu todo o aplicativo que a gente já olhou, tá? O Santander ainda estava com o app desfasado em 2024. Tu olhava lá, o Santander estava com o tempo do Guaraná de rolha, muito tempo demorando. 2025, o Itaú implementa toda a hiper personalificação que a gente já tem aqui e ele usou mais 233 milhões de combinações. Em 2026, o Itaú colocou mais de 1.300 modelos de IA dentro da plataforma. O Santander, em 2025, ele recém começou a modernização. Então, e dentro da modernização, a gente já vê que o próprio aplicativo do Santander, quando a gente abre ele, parece que ele é assim, ó, vamos supor, ele é um feio com uma roupinha bonitinha. Tu olha, tá tudo bonitinho, mas ele ainda tem várias partes dentro do aplicativo dele que é muito defasado, ainda não tá resolutivamente arrumado. Quando tu abre o aplicativo do Santander, tu fica vendo a tela inicial até carregar. O Itaú, ele já clica. E tem uma diferença? Tem. E o que que é que acontece? Por exemplo, dentro do Santander, tá? O servidor mais os bancos, ele demora para ler. Ele não tem cache local. Ele é sem otimização. Já o Itaú, como tem uma arquitetura mais moderna e dentro também a estrutura dele é mais rápido, ele tem um IA já prevendo que essa é a solução que o Itaú fez. Como assim prevendo? Ele já, como tu mexe no algoritmo, tu tá sempre acompanhando, a IA já está registrando o teu comportamento dentro da plataforma. Então ele já tem dados já pré-carregados, a IA prevê as próximas ações e os processamentos são distribuídos. Tipo, o resultado ela tem 3, 4 segundos mais rápido que o moderno Santander. O que que acontece? Toda segunda-feira eu abro conta, ou eu confiro meu saldo, ou eu vejo meu cartão de crédito. O Itaú, ele já sabe mais ou menos o horário que tu vai fazer isso, porque tu sempre faz no mesmo horário, ou tu vai fazer, e ele já pega e já faz um pré-carregamento desses dados. Então ele já carrega como é que tá a fatura do teu cartão de crédito, ele já vê o saldo da tua conta, ele vê o teu movimento, então ele já vai na frente, ele corre na frente. Por quê? Isso é a IA dele trabalhando. Como eu te expliquei no vídeo, o Itaú, ele tá com mais de 1.300 modelos dentro da plataforma. Então assim, ó, o Itaú, ele prevê
Então, tu vai abrir o aplicativo, ele vai dar uma previsibilidade. E isso corresponde a 8 segundos. No Santander, tu abre o aplicativo. Só pra te ter um exemplo aqui, tá? Tu vai fazer uma transferência no Itaú com essa previsibilidade, tu vai demorar mais ou menos 8 segundos para fazer toda a transferência completa. No Santander, eu fiz o cálculo, dá 23 segundos, cara. É mais que o dobro, praticamente o triplo do tempo que tu demora um no outro. E isso tem a ver com investimento, cara. O que acontece? O modelo do Itaú, ele tem 1.300 modelos de IA em uso, 84% de crescimento com IA generativa, tem um investimento de 11 bilhões. E ele também tem um instituto já criado, que é o ICT. O Santander tem 500 a 200 modelos de IA dentro do aplicativo. 30% só é de crescimento de IA e o foco é em crédito e risco. O Santander está mais preocupado em te dar crédito do que te dar experiência. E é aqui que muda tudo, tá? O Itaú, como ele tá sempre entendendo na frente, ele tá sempre vendo a tua necessidade. Como ele já acompanha, ele já faz a leitura do que tu precisa de crédito. O Santander, cara, tu tem que ir lá no aplicativo solicitar o crédito. Então tudo isso tem uma fase bem aleatória sobre a questão do aplicativo. O Itaú, ele vai te entregar um aplicativo que funciona, porque ele sabe que atualmente, devido a Nubank, e o Itaú tá muito ligado em tudo que a Nubank faz, ele vai ser mais rápido. Só para te dar um exemplo, por exemplo. Além disso, o que o Itaú conseguiu implementar que até hoje nenhum banco físico implementou? Limite garantido. Olha no Santander, Bradesco, qual é o banco que tem limite garantido? Nenhum. Isso é um produto já que as fintechs já tinham botado no mercado e que deu muito certo. Nenhum fez isso. Só o Itaú. Por quê? Injeta grana federal no aplicativo. Por isso que hoje, em questão de aplicativo, cara, tu vai conseguir fazer tudo praticamente dentro do aplicativo do Itaú. Pouco tu vai fazer, porque eles têm uma estrutura nova agora, o Itaú tá fechando agências, então ele quer cada vez fazer o quê? Te transferir para dentro do aplicativo. E para poder fazer isso tem que funcionar. Então tu vai ver que Santander vai patinar um pouquinho, Bradesco vai patinar, e o aplicativo do Bradesco está melhor que o do Santander. Tem muito mais resoluções dentro do aplicativo. O Santander não. Então é por isso que, na minha opinião, o app do Itaú ainda voa em relação ao Santander. E eu quero que tu me deixe aqui nos comentários o que tu acha sobre isso. Voa ou não voa? Deixa aqui que eu quero saber. E até o próximo vídeo, gurizada. Valeu!